Hoje você não precisa correr. Deixe o mundo lá fora, só por um instante. Aqui, tudo desacelera. 3 histórias te esperam, feitas de silêncio, de memórias e de paz. Histórias que não têm pressa, que falam baixo e tocam fundo. Acomode-se. Feche os olhos se quiser e permita que essas vozes suaves te levem de volta para dentro de você. A trilha das coisas simples. Uma história para lembrar o que nunca deveria ter sido esquecido. Hoje você não precisa entender tudo, nem resolver o que ficou para amanhã. Hoje, você só precisa caminhar por uma trilha antiga, feita não de pedras ou mapas, mas de lembranças suaves e das coisas que o tempo tentou apagar. Feche os olhos se quiser e venha comigo. Ela acordou cedo naquele domingo. Era um dia frio, mas com o céu limpo, como se o mundo estivesse pronto para um reencontro. Depois de meses adiando, decidiu. Hoje eu vou voltar à trilha, aquela que fazia com a avó quando era criança, a mesma que atravessava o bosque, cruzava o riacho e terminava num pequeno campo onde cresciam margaridas. A trilha das coisas simples, como a vovó dizia. Ela colocou um casaco leve, pegou uma garrafa de água e saiu sem pressa, como quem procura mais do que paisagens, como quem busca pedaços de si. O caminho estava diferente, mas ao mesmo tempo igual. As folhas no chão ainda faziam aquele som seco e macio ao pisar. Os galhos ainda se mexiam com o vento como se dançassem. E o cheiro da terra molhada, aquele cheiro ainda fazia sorrir. Cada passo era como abrir uma gaveta esquecida na alma. Ela lembrava das mãos da avó, segurando as dela, dos biscoitos que levavam numa cesta de pano, das conversas sobre o céu, os passarinhos e as nuvens que pareciam bichos. A cada curva da trilha, não era só o corpo que avançava, era o coração voltando. Ela parou ao chegar no riacho. A água corria tranquila, com aquele som que hipnotiza. Sentou-se numa pedra grande, fechou os olhos e ouviu. Não era só o som da água, era o som do tempo passando, da infância passando e de tudo o que ela tinha deixado para depois. Ali, sentiu vontade de chorar, mas não era tristeza, era gratidão por ainda poder lembrar. Subindo mais um pouco, encontrou o campo. Ele estava lá, menor do que parecia quando era criança, mas ainda cheio de margaridas. Sentou-se na grama, pegou da mochila um caderno e uma caneta e escreveu: Hoje eu voltei e descobri que as coisas simples nunca me deixaram. Fui eu quem andou longe demais. Colheu uma flor, colocou dentro do caderno e ficou ali, sem pressa de voltar. O sol começava a descer no horizonte. Ela se levantou, olhou mais uma vez para o campo e começou a voltar. Mas agora, algo era diferente. A trilha parecia mais viva, a respiração mais leve, o mundo mais claro. Porque quando a gente se reconecta com o que é simples, nada parece tão urgente, nada parece tão impossível. E foi só quando chegou em casa, ao colocar os sapatos de lado e sentir o chão frio sob os pés, que ela percebeu. Não era só uma trilha antiga. Era um lembrete de que a vida, no fundo, é feita das mesmas coisas de antes. Uma mão que segura a sua, um pôr do sol silencioso e uma flor entre as páginas de um caderno.
E fim. O Velho da Lareira. Uma história sobre escuta, presença e o silêncio que aquece. Respire fundo. Hoje não há pressa, nem caminho certo. Apenas o som da chuva lá fora e o calor de uma lareira acesa dentro de você. Feche os olhos. Imagine uma estrada fria, uma tempestade se aproximando e uma luz ao longe. Essa é a história de um abrigo inesperado e de um homem que dizia muito sem quase dizer nada. Ele viajava sozinho pelas estradas do sul. Buscava algo, ou talvez só fugir de tudo. O tempo fechou rápido. A chuva começou fina, depois virou vento. E logo era como se o céu tivesse desabado. Sem GPS, sem sinal, sem rota. Só um farol fraco cruzando neblina e árvores. Foi quando viu uma luz amarela tremendo atrás da névoa no topo de uma colina. Era uma cabana. Bateu a porta. Ela se abriu devagar, revelando um velho de barba longa e olhos fundos. Não disse olá, nem perguntou nada, apenas deu um passo para o lado, abrindo espaço. Ele entrou. A lareira crepitava. O cheiro era de madeira queimada, chá forte e tempo antigo. O velho apontou para uma cadeira perto do fogo e voltou a se sentar na dele em silêncio. Ali ficaram, dois estranhos, duas vidas, duas solidões aquecidas pelo mesmo fogo. O tempo passou devagar, a chuva lá fora não parava. O velho serviu chá, sem perguntar se ele queria. De vez em quando olhava para as chamas como quem escutava uma história que só o fogo sabe contar. Ele tentou puxar conversa. "O senhor mora aqui há muito tempo?" O velho assentiu com a cabeça. "Sozinho?" Outro aceno, calmo e silêncio. Mas não era um silêncio frio. Era o tipo de silêncio que te escuta, que te acolhe, que te dá espaço para você ouvir a si mesmo. Depois de um tempo, o velho levantou. Foi até uma estante, pegou um pequeno caderno e entregou nas mãos do visitante. Na capa, escrito à mão, palavras são como fogo. Se usadas demais, queimam o que tentam aquecer. O caderno estava cheio de frases soltas, pensamentos simples, como pedaços de sabedoria deixados no vento. Ele leu uma: "Escute mais do que fala, porque o mundo já grita demais." Olhou para o velho e pela primeira vez sorriu. Um sorriso silencioso, como o dele. Na manhã seguinte, a chuva havia passado. O céu era claro e a estrada estava novamente visível. Ele se despediu. O velho apenas acenou com a cabeça, como quem diz: "Você entendeu. Vá em paz." Ao sair da cabana, sentia-se mais leve, como se algo tivesse sido deixado no fogo da noite anterior. A cada passo na trilha molhada, o silêncio do velho seguia com ele, como um cobertor que não pesa, mas aquece. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, ele não procurava mais respostas, porque finalmente havia aprendido a escutar. E fim. A casa que esperava o mar. Uma história sobre recomeços, escuta interior e o mar que vive dentro da gente. Hoje, vou te contar a história de uma casa. Uma casa que esperou, uma casa que guardava a saudade e sussurrava ao vento memórias de sal, vento e silêncio. Ele não lembrava exatamente da casa. Herdou de um tio-avô que mal conheceu. Diziam que era velha, quase ruína, mas tinha um detalhe que ninguém esquecia. Ficava de frente para o mar. Depois de uma fase difícil, demissão, fim de relacionamento, noites mal dormidas, ele resolveu ir. Chegou com um carro poeirento, um colchão amarrado e um coração cansado.
A casa estava ali, como quem nunca saiu do lugar. Portas de madeira lavadas pelo tempo, janelas quebradas, telhas faltando, mas ali, diante do mar aberto, ela parecia resistir com dignidade. Era como se dissesse: eu esperei por você. A primeira noite foi estranha. Nada de televisão, sem sinal, só o som das ondas e o cheiro forte de sal e madeira antiga. Mas com o tempo, o estranho virou sagrado. O mar não falava alto, ele apenas existia. Tinha um ritmo próprio. De manhã, mais tranquilo. À tarde, mais impaciente. À noite, calava fundo. Ele começou a perceber isso, a observar, a ouvir. Na casa, encontrou poucas coisas. Um rádio quebrado, um velho diário com páginas arrancadas e uma fotografia de um homem de costas, olhando o mar. No diário, poucas frases sobreviviam ao tempo, mas uma delas se repetia: o mar não fala com pressa, só ouve quem está disposto a esperar. Ele leu aquilo como se fosse um recado direto, como se aquela frase tivesse atravessado décadas só para encontrá-lo. E pela primeira vez em meses, chorou. Mas não era dor, era alívio. Os dias foram passando. Ele reformava aos poucos a casa. Trocava uma janela, varria folhas, limpava o chão. E dentro dele, algo também ia se limpando. Começou a dormir melhor, a comer devagar, a sorrir sem motivo. O mar não prometia respostas, mas oferecia escuta, e isso bastava. Certa manhã, acordou com uma certeza suave. Era hora de ir.